Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o avivamento do ministério de Pedro. E vamos para a nossa leitura do nosso texto áureo, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, como os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo de número 14. A gente está improvisando aqui para a nossa gravação, porque não estamos em casa, mas creio que vai dar tudo certo e vamos ao nosso conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre o avivamento do ministério de Pedro. É a nossa lição de número 6 e será dada no dia 5 de fevereiro de 2023. Vamos para o nosso foco aqui, que é a nossa introdução. A nossa introdução, nós sempre trabalhamos com a ideia de apontar o que nós vamos, dentro dos pressupostos que abordarmos, defender dentro do nosso conteúdo. Então vamos começando a nossa introdução. A nossa introdução vai trabalhar um pouco com a biografia do nosso apóstolo Pedro. Pedro, filho de Jonas, é irmão de André. Alguns botam filho de João, mas normalmente é Simão Bar-Jona. Bar em aramaico significa filho. Então, Pedro, filho de Jona. Bar-Jona, irmão de André. Não foi, e a gente precisa aqui apresentar, não foi o primeiro a conhecer Jesus, mas foi conduzido por seu irmão. A gente encontra isso em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Conheceram a Jesus, foi conduzido por seu irmão, aí conheceu a Jesus como o primeiro impacto da sua vida, o contato que ele teve com Jesus, o primeiro impacto que ele teve na sua vida, foi a troca do seu nome. Jesus chegou para ele e falou: Simão Bar-Jona, filho de Jona, e passou a chamá-lo de Pedro. Então, o primeiro contato da vida do apóstolo Pedro foi a troca do seu nome. E é importante nós lembrarmos que dentro da cultura hebraica, a troca do nome é troca de personalidade, de caráter, tem um significado de essência muito mais abrangente do que a gente, por exemplo, apelidar alguém de alguma coisa. Filho do trovão, tem uma conotação isso ser apresentado por Jesus e também em qualquer outra passagem no Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, quando Jesus trocou o nome de Pedro, Jesus estava ali abordando e acrescentando características diferentes à vida de Pedro. Por exemplo, quando chamou de Pedro, que significa Petros, pedra pequena, Jesus estava colocando Pedro como base ou a estrutura do delinear do desenvolvimento apostólico já desde início, ok? Então, primeiro impacto na vida do apóstolo Pedro foi a troca do seu nome. Ele era morador de Betsaida, que significa em hebraico casa de pesca em hebraico, que distava bem pouco de Cafarnaum, que era a cidade de Jesus. Jesus passou a morar em Cafarnaum. Seguindo aqui a nossa leitura, em seu ministério, ele viveu diversos milagres realizados por Jesus e também por ele. Deixa eu só dar a gente no decorrer nós vamos mencionar mais isto. Mas Pedro, ele teve experiências pessoais, experiências que aconteceram na vida dele. Por exemplo, quando Jesus entra na sua casa e cura a sua sogra de febre. A febre que estava sendo acometida a sua sogra, não era uma febre comum, mas tinha uma conotação muito maior do que a gente entende hoje, aquela febre muito extrema. Então, Pedro, ele desfrutou do milagre de Deus na vida dele e na casa dele. E também, como instrumento de Deus, curou diversas pessoas por ordem de Jesus, ou a Jesus através da vida dele. Foi posto como líder também da igreja. Isso aqui é muito importante, porque dentro da cultura evangélica que nós vivemos, tem uma ideia, um direcionamento que Paulo é o líder da igreja. Não. O líder da igreja colocado e designado por Jesus é o apóstolo Pedro. Ok?
Então, Pedro foi chamado por Jesus para realizar milagres, prodígios e maravilhas e para ser o principal líder da igreja, o arqué da igreja, ou o primeiro principal líder da igreja. Mas a sua humildade, a humildade na vida de Pedro, conotou ele dar primazia a Tiago, que é, segundo a tradição, conhecido como irmão de Jesus, irmão do Senhor. Seguindo, nosso primeiro ponto, nós vamos abordar o seguinte: o ministério e milagre de Pedro, na vida de Pedro. Nós temos como passagem bíblica Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, ao qual Jesus, quando acabara de descer do monte e reúne seus 12 apóstolos, discípulos especiais, ele tinha 70 também, mas os mais próximos eram os 12, e ele envia esses discípulos para pregar em adjacentes cidades e realizar diversos milagres. E Pedro faz parte desta equipe, e até mesmo podemos já pontuar aqui que ele, entre os apóstolos, é listado sempre como primeiro, sempre como líder principal. Pedro nunca, só por exemplo na passagem de Gálatas, que ele vai ser apresentado como segunda pessoa, mas normalmente ele sempre é o primeiro nome a ser mencionado. Seguindo. O ministério apostolar de Pedro começou com Jesus ainda na terra. Pedro desenvolveu seu ministério apostolar, e é só voltar na passagem de Mateus capítulo 10, 7 e 8, porque Jesus já ali os envia para pregar o evangelho e realizar diversos milagres. E a gente vai encontrar também em Lucas capítulo 10, 19, versículo 18, você vai localizar melhor, quando os discípulos chegam maravilhados depois de grandes milagres que eles fizeram, e isso após uma missão, ok? Então, o ministério de Pedro já começou com Jesus na terra. Fora-lhe dado poder, Mateus capítulo 10, versículo 1, não só a ele, mas os demais, mas o nosso foco aqui é o apóstolo Pedro, sobre o espírito imundo e a enfermidade e outros tipos de males, ou seja, Pedro tinha uma diversidade de autoridade e ministração sobre os espíritos imundos, sobre enfermidades e outros tipos de males. Os tipos de males vai desembocar para diferentes manifestações espirituais, a qual o Espírito Santo que estava sobre ele lhe concedia autoridade para repreender. Por exemplo, o texto bíblico vai mencionar em Atos que a sombra de Pedro, as pessoas desejavam que a sombra de Pedro passasse por cima dele para que eles fossem curados. Há uma interpretação que vai direcionar para a seguinte ideia, que desejavam, mas não acontecia. A sombra de Pedro passava, mas não curava. Mas para as pessoas desejarem algo e acreditarem em algo, é porque algo acontecia. Então nós podemos terminantemente, insofismavelmente, dizermos que a sombra de Pedro curava, ok? Então, sem sombra de dúvida, a sombra de Pedro curava. Então, diversos males. Então, ele expulsava, fazia milagres e expulsões de demônios. Isso era rotina na vida do apóstolo Pedro. Pedro fazia isso constantemente, diariamente. Claro que a gente vai encontrar uma passagem bíblica que os discípulos não conseguiram repreender demônio, e provavelmente o apóstolo ali era o apóstolo Pedro, que era um dos principais apóstolos, mas não é a nossa abordagem aqui. Uma coisa precisa ser observada: todos os sinais realizados através de Pedro não o converteu. E esse ponto aqui é muito importante, porque nós normalmente acreditamos que as pessoas que são mais usadas por Deus, não só no entendimento, na interpretação bíblica, mas em sinais, prodígios e maravilhas, são os mais convertidos, são os mais santos. E a gente pensa logo, ali vai um santo homem de Deus. Contudo, os sinais e maravilhas, isso estou falando antecedente ao Pentecoste, não converteu a vida de Pedro. Havia algumas coisas que precisavam serem moldadas na vida do apóstolo Pedro. Por exemplo, antes de citar a passagem aqui, Pedro, quando estava com Jesus, ele botou a mão na espada e arrancou a orelha do servo de Malco e do sumo sacerdote.
E a questão é, Jesus falou, se eu precisasse, eu pediria o Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Legiões de anjo normalmente era 6.000 soldados romanos, mas comumente andava-se 3.000 soldados. A questão é, Jesus falou, eu tenho homem suficiente para enviar e repreender todo este problema. E vale-se dizer que o capitão que estava ali, o chefe daquele exército que estava prendendo Jesus, era um heliarco, ou seja, um capitão de 1.000. Então, provavelmente, ele estava com 1.000 soldados ou 600 soldados. Então, só uma legião de anjos lhe era suficiente para defender Jesus e os seus apóstolos e discípulos. Vamos seguindo na leitura. Então, o texto aqui é Lucas capítulo 22, versículo 32, que vai conotar Jesus falando o seguinte para Pedro, olha, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai. Mas quando tu se converteres, fale ou diga aos teus irmãos. E foi que Pedro fez em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 17. O Espírito na vida do homem pode agir de duas formas. Eu estou falando da vida do homem, aí você pode interpretar e trazer para a sua vida, mas aqui o interessante é trazer na vida de Pedro. Então, a primeira forma é fortalecendo o indivíduo. Fortalecendo é no sentido prático comum das necessidades dele. Pode ser visto de forma física. Por exemplo, eu posso citar aqui agora 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9, ao qual o Senhor vai falar para Paulo. Paulo estava rogando a Deus, pedindo ajuda sobre aquele espinho na carne dele, que não é nossa discussão, então não vamos nem parar aqui. Então o Senhor falou para ele, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Deus, ele vem sempre para se aperfeiçoar nas nossas fragilidades. Quando eu falo que desemboque de duas formas e fortalecendo o indivíduo pode ser visto de forma física, nós temos a passagem de Juízes, capítulo 14, versículo 6, que é a vida de Sansão quando o Espírito se apodera dele e ele tem poder e autoridade para repreender no sentido de dominar os inimigos de forma física. Então, a gente encontra isto. E em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, é o Espírito de Deus se apossando de Saul, e Saul é transformado em um novo homem, ele profetiza ali. Então, são esses dois modos. Então, físico, fortalecendo de uma forma física, e no caso de Pedro, o poder agiu em milagres, em milagres, só depois em conversão. Ou seja, Deus realizou, o Senhor Jesus realizou diversos milagres através da vida do apóstolo Pedro, mas em conversão, não só de convenção de outras vidas, mas da dele mesmo só depois de Pentecoste. Por isso que ele passou a dizer aos seus irmãos. Segundo ponto, um líder cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Depois você lê lá e toma isso como base. A liderança da igreja não foi dada a Paulo e a nenhum outro apóstolo. Aí você vai encontrar em João capítulo de número 21, versículo 15 a 17, ao qual Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele o amava. E o Senhor falou, toma conta dos meus cordeirinhos e das minhas ovelhas. Então Pedro era o pastor da igreja. Ele fora colocado por Jesus como líder da igreja, o apóstolo Pedro. O avivamento na vida de Pedro era a mudança de conceito, ou seja, Pedro passou a conceber ou a pensar e agir e compreender as coisas de forma completamente diferente. Ele agora não podia ver como ele via outrora. Ele não podia conceituar os samaritanos, como a gente encontra em Atos capítulo 8, quando ele e João vão auxiliar Filipe, ele não pode ter mais esse conceito. Ele agora tem que ver de uma forma um pouquinho diferente. Então, mudança de conceito. Atos capítulo 10,
versículo 10 a 15, é quando ele tem a visão dos animais impuros e estava conotando os gentios e a visita dele na casa de Cornélio. Então o conceito é mudado. E quando eu abordo isso aqui, de conceito mudado, avivamento é conceito mudado, não podemos dizer que temos o Espírito de Deus, não podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo se os nossos conceitos não são flexíveis com o desembocar da Bíblia em nossos corações, ou entendimento, interpretação, ou aquilo que o Espírito de Deus pode aludir em nossa mente e em nosso entendimento. Não podemos ter um entendimento, uma interpretação completamente engessada. Claro que, infelizmente, hoje a teologia era completamente engessada. Não se tem uma interpretação livre e direcionada pelo Espírito Santo. Infelizmente é assim. Então, mudança de conceito. O gentio tinha direito à salvação. Reconheceu o ministério de Paulo mesmo, ele sendo abusado com ele. A Gálatas capítulo 2, versículo 9. Por que eu coloquei o termo abusado aqui para dar uma conotação um pouco mais agressiva? Porque o comportamento de Paulo, mesmo sendo louvado por alguns teólogos, foi um comportamento completamente estranho e contrário até alguns ensinamentos do apóstolo Paulo. Porque o termo exortar, que é apresentado nas cartas de Paulo, tem a conotação de chamar ao lado. E Paulo falou que resistiu o apóstolo Pedro na cara. E foi uma atitude completamente errônea do apóstolo Paulo. E Pedro, com sua humildade, depois de ter se convertido, como a gente já citou aqui, Lucas capítulo 22, 32, não levou isso em conta e deixou esse conceito passar, até mesmo elogiando o apóstolo Paulo. Vamos seguindo. Agindo de forma usada, e os seus escritos como escritura. Nós temos 2 de Pedro capítulo 3, versículo de número 15 e 16. Pedro não levou em conta e falou que as escritas de Paulo eram importantes, as pessoas não entendiam Paulo, que Paulo era sábio e que, ou seja, deu veracidade, autenticidade ao escrito de Paulo. Então, Pedro estava realmente convertido, porque se fosse antigamente, Pedro ia meter a mão na espada e dar um catire-papo no apóstolo Paulo e tudo estaria resolvido. Mas isso é a conotação. As nossas vidas não podem se manter a mesma. Quando recebemos o Espírito Santo sobre nós, a nossa cultura, o nosso entendimento tem que ser ponderado, temperado, condicionado pelo Espírito Santo. O Espírito trouxe humildade a Pedro, ou seja, é o que nós já citamos aqui nas passagens anteriores. Conclusão. Na pesca maravilhosa dos 153 grandes peixes que a gente vai encontrar em João capítulo 21, 11, ele estava, ou seja, todos os milagres que Jesus realizara no Novo Testamento, quando estava na terra, você pode conotar a presença do apóstolo Pedro. Mateus capítulo 17, transfiguração, Pedro estava. Na casa de Jairo, ressurreição de sua filha, Pedro estava. Todos os milagres realizados por Jesus, Pedro estava com Cristo, porque ele era um dos apóstolos, o discípulo mais próximo do Senhor. E quanto mais a proximidade temos de Cristo, mais avivado, mais vida recebemos da parte do nosso Senhor. Então, o Pedro, ele era um homem avivado, porque recebera a luz e a vida, que é o próprio Cristo, e de forma bem constante e permanente, e entendeu as palavras do Senhor de forma clara. O único, pós-Jesus que andou sobre o mar, foi quem? Foi Paulo? Foi Tiago? Não, foi Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 28 a 30. A passagem que eu citei aqui de a filha de Jairo é Marcos capítulo 5, versículo 35 e 42. Então, resumindo e terminando, o maior apóstolo da igreja não é o apóstolo Paulo. O maior apóstolo da igreja é o apóstolo Pedro. Claro que você vai encontrar na carta Atos dos Apóstolos, muita citação do apóstolo Paulo. Mas por que isso? Porque Lucas era companheiro de Paulo e não de Pedro. Eu termino a minha fala aqui que Pedro era o maior pregador da igreja. Nós temos em Atos capítulo 3, 41,
E Atos capítulo 4, apresentando ali uma quantidade muito grande de conversão. Em 3,41 nós vamos encontrar quase 3 mil almas. Depois, em 4,4, quase 5 mil. Alguns teólogos interpretam que as 5 mil almas é a junção dos 3 mil do capítulo 3,41. Eu entendo que não há nenhuma necessidade de fazer uma somatória dos fatos ali, porque até mesmo os episódios são diferentes. Então, não são 5 mil almas naquele episódio do capítulo 4, a totalidade, mas sim 8 mil, 4 mil, 5 mil que se converteram naquele período que eles foram açoitados, sinédrio e tudo mais, ok? Entendendo isso, fica muito mais prático. O apóstolo Pedro morreu crucificado, segundo alguns em Roma, ou Babilônia, como está escrito na sua carta, mas segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque não se achou digno ser crucificado como seu Senhor. Ok? Entendendo tudo isto e apresentando isto, nós encerramos o nosso comentário aqui da nossa lição. Quero pedir a você e convidar a você para se inscrever no canal, curtir e compartilhar e deixar sempre aqui o seu comentário. Pode ser as suas críticas, pode ser os seus elogios, não importa. O seu comentário é sempre muito importante. Nós vamos agora orar e agradecer ao Senhor. Desculpe, a gente está gravando de improviso, mas estamos de viagem, mas não queríamos deixar de estar apresentando a você, mantermos a sequência dos nossos vídeos aqui. E creio que os assuntos comentados têm sido de valia para o seu conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a Deus uma excelente escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por permitir que pudéssemos já chegar a esta aula para estudarmos. Dá-nos o entendimento, a compreensão que tanto precisamos. Abra a mente dos teus servos, das tuas servas, desse professor e dessa professora, e nos permite um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Use esse material, tome essas ideias como empréstimo e acrescente aquilo que o Espírito Santo lhe conceder. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.